Nossa, eles são a cara um do outro. O burburinho se espalhou no parquinho do Parque Ibirapuera, em São Paulo, enquanto a criançada formava uma rodinha ao redor de dois pequenos. Léo, de 8 anos, fitava a menina à sua frente, Maria Eduarda. Era como se estivesse diante de um espelho que só mudava o penteado. Os mesmos olhos castanhos, o cabelo enrolado e desalinhado, e até a pintinha acima da sobrancelha direita, uma marquinha de um tombo de quando era mais novo, estava lá, no mesmo lugar exato do rosto dela. A professora tentava dar um jeito na algazarra, mas o mistério era grande. Como você se chama? Perguntou o Léo, quase num sussurro. A menina, também bolada com a situação, demorou a responder. Maria Eduarda Azevedo, disse, finalmente. Um arrepio correu a espinha de Léo. Azevedo. Era o sobrenome de solteira da sua mãe. Naquele mesmo instante, a menos de 100 metros, duas mulheres que não se viam há quase uma década cruzaram olhares, ambas com a mesma expressão de puro pânico. Era uma tarde de domingo cinzenta em São Paulo. Nuvens carregadas indicavam que a chuva ia cair de canivete, o que normalmente esvaziaria o Ibirapuera rapidinho. Mas, naquele dia, a promessa de temporal era o menor dos problemas para as quatro vidas prestes a dar um nó de forma irreversível. Pedro Lacerda, CEO de uma gigante de e-commerce, estava em seu carro de luxo, estacionado na Avenida República do Líbano, de olho em Léo. Era o seu domingo mensal com o garoto, o máximo que sua agenda apertada permitia. Ele checou o relógio. Faltavam só uns 15 minutos para levar Léo de volta ao apartamento de cobertura onde morava com a mãe e o novo padrasto, um médico que, para o seu constante ranço, parecia ter mais tempo para o filho biológico do que ele próprio. O celular tocou. Era seu advogado. Pedro, deu ruim com os documentos de 2016. Preciso que venha pro escritório agora, a voz soava tensa. Documentos de adoção, pensou Pedro, sentindo o mundo girar. Estão fazendo perguntas sobre o caso Azevedo. Acho que ela descobriu. Pedro sentiu o chão sumir. Em todos os cenários de reencontro que tinha imaginado naqueles 8 anos, nunca pensou num encontro totalmente descontrolado num parquinho, com tudo fora do seu planejamento. Ele não ouviu o resto da ligação. Seus olhos estavam grudados na cena, Léo, parado de frente para a menina. A semelhança era inacreditável, inegável e, para Pedro Lacerda, de lascar de tão assustadora. Ele desligou o telefone e saiu do carro, sentindo cada passo ser um mergulho num abismo. Do outro lado, Clara Azevedo via a mesma cena com o coração na mão. Clara era diarista, se virando nos 33 casas para bancar a si mesma e a Maria Eduarda. Ela morava num apartamento simples em Pinheiros, pegando 3 ônibus lotados para o primeiro trampo. O domingo com Duda no parque era seu único luxo, o único momento em que podia relaxar de verdade. Ela nunca tinha planejado ser mãe solteira. Há 8 anos, quando descobriu a gravidez na faculdade, o pai dos bebês, sim, eram gêmeos, sumiu no mapa, voltando só para propor um acordo que mudaria suas vidas. Duda, a gente precisa ir, chamou Clara, a voz embargada. Mãe, olha, ele tem a mesma marquinha que eu, e os olhos são iguais. Duda nem se mexeu. Maria Eduarda, agora, interrompeu Clara, mais firme, estendendo a mão. Foi nesse segundo que Pedro chegou. Léo, vamos, ordenou, com a voz controlada de sempre. Seu Lacerda, falou Clara, usando o sobrenome dele de propósito, um aviso sutil de que sabia quem ele era. Pedro ajeitou a gravata, um tique nervoso. Dona Azevedo, respondeu ele, igualmente formal. Acho que temos um perrengue. Pai, por que ela aparece comigo? A gente é primo, é. A pergunta de Léo ficou no ar, parecendo uma bomba relógio. Clara sentiu o coração acelerar forte. De repente, Léo perguntou, com uma convicção impressionante, ela é minha irmã, né? Por isso a gente tem a mesma cara, a mesma marquinha. Pedro, o homem que comandava o império, perdeu a voz diante da perspicácia do filho. Duda, por sua vez, começou a chorar. Mãe, eu tenho um irmão, a vozinha trêmula cortou o coração de Clara. As primeiras gotas de chuva caíram, grossas, virando um toró em segundos.
Precisamos trocar uma ideia, disse Pedro, quase inaudível. Não aqui, desse jeito. Sei de uma lanchonete aqui perto, respondeu Clara. 20 minutos depois, estavam numa mesa reservada de uma padaria chique. As crianças, entretidas com chocolates quentes gigantes, sentaram um pouco afastadas para não escutar a doutor dos adultos. Isso nunca devia ter acontecido, começou Pedro, girando a xícara de café. O acordo era claro. O acordo, repetiu Clara, a voz baixa, mas cheia de veneno. É assim que você vê isso? Um negócio. Desculpa, vício de linguagem. Mas você sabe. Combinamos que eles nunca saberiam um do outro. Era a condição principal. Clara olhou para Duda e Léo, rindo juntos. Que direito tínhamos de fazer isso? De separar irmãos que dividiram o mesmo espaço por 9 meses? Pedro se ajeitou, desconfortável. Você concordou, Clara. Aceitou o dinheiro. Sim, eu aceitei, admitiu. Eu tinha 21 anos, grávida de gêmeos, levando um pé na bunda do meu namorado, quase perdendo a bolsa de estudos. O que mais eu podia fazer? Ela pensou nas noites em que chorava, olhando uma foto do ultrassom, sabendo que 2 vidas deveriam ter ficado juntas. Nossas escolhas nos moldaram, disse Clara, firme, mas não precisam definir o futuro deles. Bom, estamos aqui, e precisamos decidir o que fazer, concordou Pedro. O que sua esposa disse sobre adotar o Léo? Perguntou Clara, de repente. Isabel e eu nos separamos há 4 anos. Ela não aguentou o fato de Léo não ser biologicamente nosso. Clara sentiu um clique na mente. Mas você sabia, não é? Desde o início que Léo era filho do seu irmão. Pedro demorou a responder. Ricardo sempre foi meio avoado, brilhante, mas cabeça dura, disse. Quando ele me falou da gravidez, que ia detonar a carreira dele, eu vi uma solução na mão. Ele e Isabel estavam há 3 anos na fila de adoção. Adotar o filho do meu próprio irmão, meu sobrinho biológico, parecia perfeito. Mas quando soubemos que eram gêmeos, ele fez uma pausa. Você não quis os dois, Clara completou. Não foi isso. Isabel não queria nenhum. Foi um parto convencê-la de um bebê. 2 estava fora de cogitação. Pensei, por que não deixar você ficar com uma? Você queria ser mãe, só estava apavorada com a ideia de criar 2 sozinha. Com a ajuda certa, daria uma boa vida a uma delas, e eu e Isabel cuidaríamos do outro. E o Ricardo? Perguntou Clara, a voz quase sumindo. Onde ele está? Pedro desviou o olhar. Ricardo morreu há 3 anos. Acidente de carro. Nunca soube que fiquei com o Léo. Achei melhor assim. Clara absorveu a notícia. O pai biológico de seus filhos, o homem que amou, cantou para subir. Era esquisito sentir o luto por alguém que já tinha enterrado há tanto tempo. Ele nunca tentou saber dos filhos, perguntou. Ricardo era egoísta. Sempre foi. Eu que sempre arrumava a bagunça dele. Adotar Léo foi só mais um capítulo dessa história, disse Pedro, com uma resignação cansada. O que a gente vai falar para eles? Perguntou Clara, vendo as crianças comparando as mãos. A verdade, eu acho, Pedro respondeu, parecendo surpreso com as próprias palavras. Pelo menos parte dela. Que são irmãos, e que circunstâncias complicadas nos levaram a criá-los separados. Eles merecem saber que são irmãos, Clara concordou. Mas o resto, o dinheiro, todo o babado, talvez só quando forem mais velhos. Precisamos pensar no futuro deles agora, fazer o certo, bola pra frente, disse Pedro, num gesto raro de vulnerabilidade. Você tem razão, concordou Clara. É hora de pensar neles primeiro. Podemos começar devagar. Um dia por semana, fins de semana alternados, sugeriu Clara. Isso pode dar certo, concordou Pedro. E talvez nas férias a gente possa morar junto, a voz de Duda interrompeu a conversa. Os dois olhavam esperançosos. Morar junto, Clara se engasgou. Sim, a Duda pode vir morar com a gente. Temos um monte de quarto vazio, né, pai?
Quer dizer, tio? Pai, tio, disse Léo, totalmente desnorteado. Vocês podiam comprar um apartamento maior para minha mãe e a gente morava mais perto, sugeriu Duda com uma naturalidade espantosa. Duda, não podemos pedir isso, exclamou Clara. Mas Pedro parecia estar matutando a ideia. Na verdade, não é uma sugestão tão absurda, ele disse, devagar. Clara o encarou. O que você está falando? Pedro mudou para o seu modo negócios. Tem um apartamento vazio no Itaim Bibi, explicou. 2 quartos, um condomínio bacana, perto de uma escola pública ótima. Vocês podiam se mudar para lá. Facilitaria para as crianças se verem numa boa. 3 meses depois, Clara e Duda estavam desempacotando caixas no novo apartamento. Era muito melhor do que qualquer lugar onde já tinham morado, claro e arejado, com vista para uma pracinha. Mãe, vem ver, chamou Duda. Clara foi até o quarto da filha. Olha, dá para ver o prédio do Léo daqui. Ela se aproximou. De fato, dava para ver o edifício de luxo de Pedro a poucas quadras de distância. Tá vendo? Aquela é a janela do quarto dele, Duda apontou. Ele disse que vai colocar umas luzes de Natal para a gente se mandar sinal secreto. Clara sorriu. Vocês dois e essas tramóias. Duda, de repente, ficou séria. Mãe, você se dá bem com o tio Pedro agora? Vocês parecem menos bicudos um com o outro. É complicado, Duda, respondeu Clara. Eu e o Pedro temos uma história difícil. Por muito tempo, olhar para ele me lembrava de tudo que eu perdi, das decisões que me assombravam. Ela fez uma pausa. Mas agora, vendo o quanto ele ama o Léo, o quanto está tentando consertar a barra, sim, acho que estou começando a vê-lo diferente. Não somos exatamente amigos, mas somos parceiros em algo muito importante. Isso é massa, declarou Duda, satisfeita. Porque somos uma família agora, né? Meio esquisita, mas ainda é família. Clara abraçou a filha, sentindo uma leveza inesperada. Sim, concordou suavemente. Uma família fora da curva, mais uma família. O celular de Clara tocou. Era Pedro. Como estão se ambientando? Bem, ela respondeu. Duda está amando. Nem sei como agradecer por essa oportunidade. Não é só uma oportunidade para Duda, Clara, disse Pedro. É uma chance para todos nós de fazer a coisa certa. Naquelas semanas, eles tinham construído uma trégua, depois uma parceria e, agora, algo que beirava a amizade. As crianças se adaptaram com uma facilidade de outro mundo, como se o laço nunca tivesse sido quebrado. Léo está louco pelo fim de semana, continuou Pedro. Já arrumou o quarto de hóspedes para quando Duda for dormir. Duda também não vê a hora, respondeu Clara. A história deles tinha começado do avesso, construída sobre segredos, escolhas questionáveis e dor. Mas talvez, pensou Clara, o que importa não é o começo, e sim como a gente continua. E essa história, de 2 irmãos separados e reunidos por acaso, de 2 adultos aprendendo a remendar os erros passados, de uma família meio torta se formando a partir de pedaços quebrados, essa história ainda estava sendo escrita. Nos meses seguintes, Léo e Duda criaram seus rituais, mensagens por lanterna, uma playlist compartilhada, piadas internas que só eles entendiam. Era de arrepiar ver como construíam sua própria linguagem, preenchendo os anos perdidos com uma intensidade que deixava os adultos sem fôlego. Pedro e Clara observavam essa conexão com uma mistura de admiração e culpa. Admiração pela facilidade com que as crianças se encaixaram, culpa por terem privado os gêmeos disso por tanto tempo. Numa tarde, enquanto os pequenos faziam um castelo de lençóis na sala de Pedro, Clara o pegou observando-os com lágrimas nos olhos. Eles seriam assim desde sempre, ele disse, a voz quase inaudível. Sim, concordou Clara, tocando o ombro dele num gesto de conforto que seria impossível meses antes. Mas agora a gente tem a chance de fazer melhor. E talvez, só talvez, os próximos capítulos seriam mais leves que os anteriores. Às vezes, o destino tem um jeito maluco de consertar os próprios erros. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais narrativas de justiça.
Deixe um comentário e nos diga de que lugar do mundo você nos assiste.